Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nova edição do podcast da Reserva Imovision. Essa plataforma incrível da Imovision que chegou no streaming cheinha de novidades e filmes para vocês poderem assistir. E o podcast vai sempre acompanhar os lançamentos da semana com convidados e convidadas mais do que especiais para trazer muitos assuntos, novidades e destrinchar um pouquinho dessa linguagem desses filmes. Afinal, temos desde grandes premiados e premiadas internacionais a também revelações e descobertas que a distribuidora Imovision traz diretamente para vocês. E um desses nomes consagrados, com vários filmes exclusivos da Imovision, está chegando na plataforma. Você sabe quem é, não sabe? Vocês já estavam sentindo de longe. É o grande Christian Petzold, que acumula prêmios nos principais festivais do mundo inteiro e que tem algumas marcas registradas, que além de falarmos sobre isso hoje, além de alguns artistas assinaturas, como a maravilhosa Nina Ross. Se você ainda não conhece, a gente vai falar melhor dela, procura no Google, você vai amar os filmes com ela. A gente vai saber um pouquinho mais dos lançamentos dessa semana, que são 4 filmes exclusivos dele. E aqui, Filipe Pitanga, crítico e curador de cinema, e minha co-host, Mariane Morizawa, vamos falar um pouquinho mais sobre eles com um convidado muito especial. José Dumont hoje vai falar um pouquinho mais sobre a atuação no cinema e falar um pouquinho sobre como é essa direção de atores, que o Petzold, por exemplo, é tão exímio diretor. Vou passar agora para a minha incrível co-host falar um pouquinho mais dos filmes que serão lançados na plataforma. Mari? Vou dar uma pequena corrigida no Felipe, são 5 filmes do Petzold que a gente vai estar estreando nessa sexta-feira. E uau, que temos o Zé Dumont aqui hoje, né? Eu sou a Mariane Morizawa, jornalista de cinema. Eu vou falar rapidinho só para quem não conhece, para ter um gostinho do que são os filmes. O primeiro filme é chamado A Segurança Interna, foi lançado no ano 2000. A protagonista é a adolescente Jane, e como toda adolescente, ela só quer encontrar sua turma e se encaixar. E o problema, como quase sempre, são seus pais. Mas não pelas razões que você está pensando, não. E sim porque eles são terroristas de esquerda procurados pela polícia há quase 15 anos. E ela, de 2007, o Petzold trabalha com sua musa, Nina Ross, que ganhou o Urso de Prata de atriz em Berlim por esse filme. Ela é uma mulher perseguida pelo ex-marido que está falido. Um acontecimento inesperado vai virar a vida da Yella de cabeça para baixo. O terceiro filme é o Jericó, de 2008, e o protagonista é o Thomas, que é um veterano da guerra do Afeganistão. Ele é contratado por Ali, um empresário de origem turca, para ser seu motorista. Mas a parceria se complica um pouquinho quando o Thomas se envolve com a mulher de Ali, a Laura, que é vivida por Nina Ross, a musa do Petzold. O quarto filme é Bárbara, de 2012, que ganhou o Urso de Prata de direção em Berlim. Desta vez, o cineasta vai ao passado, mais precisamente à Alemanha Oriental de 1980. A Bárbara é uma médica banida para um hospital no interior do país. Seu plano é deixar a Alemanha Oriental, mas será que ela vai conseguir? E a Bárbara, claro, é a Nina Ross, de novo. Por fim, o Fênix, de 2014. O Petzold de novo vai ao passado, só que agora na Alemanha logo após o fim da Segunda Guerra. Nelly, de novo interpretado pela Nina Ross, é uma cantora que volta desfigurada de um campo de concentração. Após uma cirurgia de recriação facial, ela procura seu marido. E aí, só para emendar, muita gente deve estar se perguntando, mas quem é esse Christian Petzold? Ele é um cineasta alemão, de 60 anos, nasceu em Hilden e foi criado em Hann, que é então Alemanha Ocidental. Ele faz parte da chamada Escola de Berlim, que é um grupo de cineastas que começou a filmar durante ou após a queda do Muro de Berlim e da reunificação do país. Esses diretores costumam aliar realismo e política, então a gente vai falar um pouquinho hoje como é que isso... O Petzold vai um pouco além disso, mas a gente vai falar um pouquinho disso também hoje. Mas estamos aqui com Zé Dumont, então vamos falar sobre atuação também, sobre Nina Ross, né, pelo jeito também. Como?
falando com o Petzold, ele falou sobre uma coisa que eu achei muito interessante para a gente talvez começar esse debate, né? Ele falou sobre... Ele tem muitos conflitos sobre o que a Mari falou, sobre essa Alemanha ocidental e oriental. Ele fala muito sobre a queda da esquerda na Alemanha, né? E a gente vive uma queda da esquerda que gerou inúmeras questões no mundo inteiro. O que é essa representação que ficou, infelizmente, tão combalida? Para falar sobre isso, ele fala sobre um não lugar, que interessa muito a ele no cinema, cria dramaturgias. Adorei essa expressão, né? O não lugar. Se é um lugar familiar, vem cheio de bagagem. Mas o não lugar, ele dá muita criação. Ele dá inspiração para o ator criar, para o roteiro preencher. Então, assim, eu queria até começar fazendo essa pergunta, né, sobre essa Alemanha cindida, desunificada, reunificada, o que ela tem em comum, o que ela não tem em comum. A gente no Brasil também tem muitas regiões que ora estão unidas, ora não estão, se unem pelas diferenças, se desunem pelas igualdades que não são as mesmas. Então, Zé, esse não lugar existe para o ator. Como descobrir um lugar que você vai acoplar as suas significações e não vai se aproveitar do que é familiar? Você vai criar novas coisas suas para entrar em contato conosco. Existe esse não lugar? Esse não lugar pode ser criativo? Existe. O nono lugar é a geografia da alma, né? Que a gente sempre acha que temos esse corpo físico, essa animação, mas a gente tem um outro corpo. E esse outro corpo também tem o seu plano mental e também tem o seu plano emocional. É como se tivéssemos dois corações. A arte sempre vai para esse... É a minha maneira de ver. Voltando à história do filme, que é um belo filme, inclusive, a gente tem que... acredito eu, que os países europeus, de um modo geral, sempre tiveram o sonho de serem impérios. Quase todos. E quando esses impérios caem, estilhaça as almas das pessoas. Além disso, ele leva o filme para a lenda da Fênix, né? Que é a história da mitologia, que é o que interessa mais a essa outra alma, esse não lugar. A alma assimila melhor a mitologia do que a realidade pura e crua, do que o dado histórico. Né? Imagine, a Alemanha já é uma fênix, né? E os personagens também são uma fênix. Gente, eu amo que o Zé é um poeta. Porque eu acho que tem umas paredes. Eu acho que tem umas paredes na Europa, assim, sabe? Basicamente é feita dessa mitologia. Você pega a nórdica, as runas, as coisas e tal. Você pega a alemã, Siegfried. E você pega esses personagens todos. Tem uma mitologia muito rica. Você tem uma religião muito intensa, né, em todos esses pontos. Você tem uma psicologia muito forte, daí Freud, Jung, enfim, Jung, Lacan e tal, e tal, e tal, e tal. E eles têm um racionalismo muito, muito louco, né? Posso estar enganado, mas acho que espreme profundamente as pessoas. Embora socialmente sejam resolvidos, já na vida são muito interiorizadas. Para o cinema isso é ótimo. Consequentemente, se elas são muito chapadas, elas mentem. Uma vez alguém me perguntou assim, você acha que como que eu vou falar a verdade para você se você não vai me aceitar? Daí você me obriga a mentir, né? Sociedades como essa vivem assim. Nós não somos diferentes, eu só falei um pouco do que eu acho lá. E eu acho que é o que encanta no filme, né? Esse não lugar. Onde é que essas pessoas vivem? É quase inconcebível, né? O marido não reconhecer ela. Mas a beleza está em não reconhecer, em formatar ela da maneira dele. E são atores espetaculares. Outra coisa, não podemos negar que a Alemanha, além de já ser essa fênix, porque ela já sempre... Tudo que vem da Alemanha é sempre muito forte, mesmo quando estamos contra, que é a história do nazismo, né? Não tem como gostar daquilo. Mas, como evento, é quase que uma sombra, uma sobra, é uma invenção mitológica, né? Eu acho que são pessoas destruídas, e aqui também nós não somos diferentes. Aliás, aqueles personagens de lá estão agora aqui no Brasil, né? Sem a mesma beleza. Nossa. Sem a mesma beleza, né? Verdade. Fale aí o que você acha, porque não, eu acho bacana na história
É como eles conseguem, como ele consegue contar toda a história de uma nação dentro da alma de 4 pessoas, que é difícil, né? Total. É claro que é com rigor, aquele tem um rigor cinematográfico absurdo, que eu desconheço, sou outro povo, nós somos outra pessoa, mas entendo que só é possível fazer aquilo quando você tem, de fato, um processo de educação muito forte e de formação mesmo cinematográfica e cultural e intelectual, como vocês têm, para poder chegar ali. Não se faz um personagem daquele na base do improviso, né? Não tem como. Eu achei curioso, porque na época, muita gente criticou, porque aqui a gente está falando especificamente do Phoenix, né? Enfim, que eu acho também maravilhoso, como o Zé estava falando. E aí, assim, na época teve muita gente que criticou, falando assim, mas esse filme não é realista, porque como assim a mulher que já era Nina Ross antes volta com a cara da Nina Ross, só que, claro, depois de passar por um procedimento de recriação da face e de um trauma que é para a vida, né? Porque ela foi para um campo de concentração, ela volta do campo de concentração. Como assim ele não reconheceria? Eu falei, gente, mas ele tá trabalhando também com simbolismos. Esses personagens simbolizam o país, né? Eles não são só pessoas, né? Eles são também o país, de como o Johannes, que vira Johannes depois de ser chamado sempre por Johnny, ele volta a ser Johannes, ele é a Alemanha, né? Ele, de certa forma, assim, a Alemanha que não quer olhar, que quer fingir que daquilo não aconteceu, que ele não tem parte naquilo, que ele não, né? E ela, ao mesmo tempo, porque eu fiquei pensando muito nisso, como que você volta para um país e ela, por amor a ele, né, quer voltar a ver, e continuar ali na Alemanha, mas como que depois de tudo que você passa, como que você consegue voltar para esse país, né? Enfim. Uma coisa interessante sobre isso, até para colocar, né, em geral, o Petzold ele também fala que ele acredita, evidentemente ele é fascinado pela Alemanha, ele escreve sobre a Alemanha, ele filma a Alemanha, mas ao mesmo tempo ele tem uma forma de julgar, e não é bem julgar, mas analisar a própria pátria de uma maneira extremamente crítica e potente. Ele se coloca num lugar bastante crítico em relação ao lugar onde ele vive. E uma coisa interessante que ele fala, que ele até falou para a gente lá em Berlim, é que ele diz que a Alemanha é um lugar que ela não tem mitos. Ele acredita que é um lugar que nasceu muito sem mitos. Mitos vieram com os imigrantes, vieram com as histórias emprestadas, que a maioria dos mitos que eles incorporaram não são deles, não são natos. Eles vieram, uma porosidade que veio de fora. Que é até muito interessante com outra coisa que a gente estava falando, mas eu já volto a isso. E quando ele fala sobre isso, é curioso porque os seus filmes, ao mesmo tempo que eles têm uma certa frieza em falar sobre essa decadência, essa ruína do próprio país, ao mesmo tempo eles costumam abordar mitos, ele costuma mitificar essas ruínas. É interessante que ele dá uma aura para elas, apesar de ainda assim ser crítico a isso. Seja Fênix, que é um mito, seja o novíssimo filme que ainda está inédito no circuito, que a Imovision em breve vai soltar mais informações, que é o Undine, que já é um outro mito também. Ele vai traçando mitos e, ao mesmo tempo, conseguindo transformar até mesmo aquilo que seria, como o Zé falou, chapado, em uma magia daquelas ruínas, em tentar reconstruir mesmo uma história. E eu queria aproveitar exatamente o gancho que eu tinha deixado para falar sobre essa mitificação, né? A criar um mito. Nós temos, e que vem de fora ainda por cima, nós temos uma migração muito grande de todos os mitos do Brasil, que vem de uma maneira muito forte do Nordeste, que vem desde uma força, né, que o próprio cinema incorporou, e que o Sudeste absorveu muitos desses mitos e vive com essa forma de intercâmbio, de diálogo, mas não necessariamente recíproco, né? Parece que o Sudeste absorveu muitas coisas do Nordeste, mas tem uma certa empáfia, talvez, ou eu sou sudestino, eu posso dizer
de maneira crítica, que eu acho que o Sudeste tem uma certa empáfia em relação a uma enorme riqueza cultural do Nordeste, que ele absorve, que ele recebe, mas que ele não necessariamente acredita. Pergunto a você, Zé, você tem uma carreira bastante extensa em relação a esse intercâmbio. Desde Morte e Vida Severina, ao Homem que Virou Suco e até mesmo A Hora da Estrela falam sobre essa migração muito forte, esse intercâmbio, mas que o Sudeste geralmente não acredita essa potência que o Nordeste lhe provê até hoje. Hoje nós temos um movimento inverso de reconhecimento. O que você acha do início da sua carreira, que você tem personagens riquíssimas, para o tempo de hoje, que finalmente eu acho que tem um reconhecimento dessa potência narrativa que é originária, né, do Nordeste? A gente pode criticar as culturas europeias, de um modo geral, num bocado de coisas, mas, na verdade, eles são muito definidos enquanto cultura, né? Na Alemanha, se você não tiver é uma tradição dele ter gerado grandes homens, né? Se a gente olhar mesmo assim o naipe europeu, o naipe mundial de pessoas importantes, felizmente ela perdeu a guerra, felizmente, mas ela perdeu porque até jogou fora aqueles que fariam ela ganhar a guerra, né? Porque do que ela botou Einstein para fora, do que ela deu de presente Oppenheimer, os americanos, e Von Braun, olha só o que é a Alemanha. Então, a mitologia está presente, sim, no sentido dessa coisa que de vez em quando cumpre os ciclos, né? A Alemanha tem uma literatura de primeira, tem naturalmente, e tem uma alma, a meu ver, assim, pesada, ou seja, que é onde corre o drama, né? Por onde o rio do drama corre melhor. Desde Fassbinder, desse pessoal todo, né? De Ana Schigula. Estou falando de outra atriz, de outra época, mas o caminho é mais ou menos o mesmo, né? Zé, Marx e Engels são grandes pensadores. Zé, só para adiantar, você está dando até um ótimo spoiler, hein, gente? Porque daqui a pouco chega na plataforma coisa do Fassbinder. Só para dizer que o Zé está falando com exclusividade. Pode continuar. Não, Zé. Sim, mas na verdade a gente pode dizer assim, o casamento de Maria Braun. Sempre, esses países, essas situações de mundo sempre acabam explodindo nas relações, nas pessoas. As pessoas têm dinheiro, as pessoas têm condição, têm cultura, ganham uma racionalidade incrível, mas, de um modo geral, massacram o seu próprio coração. É a minha maneira de ver, né? Perguntam, onde está a felicidade de vocês? Claro que Berlim hoje deve ser uma cidade super animada, sempre foi, né? Tem uma cultura fascinante. E é bacana, qualquer um que você pegue estão lá. Até Marx e Engels vieram de lá. Eles prestaram esse serviço enorme. No Brasil, a gente tem essa divisão que sempre existiu. Eu acho que é um erro histórico. O Brasil, em vez de ter feito um país, eles fizeram um estado, fizeram São Paulo e esqueceram de fazer o resto do Brasil. Me permita uma coisa, adoro São Paulo, devo muito a São Paulo, mas é verdade. Eles podiam ter industrializado, criado cultura, pensado no país como um todo, como uma nação, inclusive com essa mitologia que hoje está no mundo. Só que a plataforma e essa terrível pandemia e a plataforma acabaram nos unindo, né? Eu acho que a plataforma está fazendo um trabalho de Torre de Babel, não deu certo lá, mas na plataforma dá, né? Filmes que nós não veríamos, como alguns filmes do Petzold que eu não vi, vou ver aqui. E vi o outro em espanhol, né? Me matando, eu falei, porque o livro é exigente, ele, em vez de botar um filme Harry Potter, ele bota Petzold, um cara assim, complicado, né? Onde você precisa de 10 assessores só de psicanálise para destrinchar os signos, as coisas, né? É complicado. Mas eu admiro demais a escola deles, que é uma escola muito rígida, a escola europeia, a escola da interpretação, que passa muito pelo ser verdadeiro, a alma e tudo. Mesmo que essa alma esteja mentindo, que seja incompleta, que é o caso do filme, né? Essas almas. No Brasil, praticamente, nós não temos essa escola. O Nordeste, eu, pelo menos, não fiz escola, e no Brasil nós não temos escola, nós temos cursos. As escolas são muito poucas, e nós não aprendemos, nós não tivemos uma condição de aprender sozinho, aprender com outras pessoas, com grandes mestres, aquilo que precisávamos aprender sobre a arte de representar. Nascem talentos, né? Nascem uma Fernanda no Rio, uma Marcélia no Nordeste, o Nelson Xavier,
é tanta gente que apareceu, mas nunca houve uma unidade em termos disso. Assim, a gente não sabe qual é a escola brasileira. Trabalhei com vários diretores, os melhores até. Normalmente se predominou uma queixa social, uma busca histórica. Eu já estava na ditadura. Consequentemente, a coisa era tirar esses camaradas daí, desarmá-los, né? Desarmá-los. Sabe, um fuzil contra o livro. O livro é muito mais bonito, muito mais forte até, mas o fuzil sempre acaba impondo suas leis. E eu acho que essa coisa toda foi ganhando, só que o Nordeste, até por estar isolado, foi criando escolas bem deles. Assim. O Ceará tem uma escola de humor que é muito deles, porque foi isolado e eles criaram uma escola de humor muito interessante, principalmente do humor cearense, onde tudo tem uma graça, onde tudo tem uma coisa, né? Na Paraíba, outra maneira de ver, o expressionismo pernambucano também, também tem isso não é diferente a forma do expressionismo alemão. Então, o Nordeste foi fazendo essa coisa individualmente. E quando a gente trouxe para cá pessoas como você, né, é o não ser, né? É a alma que está no corpo, mas também está fora. Porque a alma tem que habitar o universo, a alma tem que habitar o planeta, a alma tem que habitar as coisas vivas. Se não fazemos isso, não entendi por que ser ator. Por exemplo, a minha filmografia foi muito em cima de questões sociais, né? Que é o caso do Homem que Virou Suco, a questão da mulher, da brilhante Marcélia Cartacho, que já tem um tom, por exemplo, muito intimista, que é um tom bem alemão, nesse sentido assim, né? Então, parece que, de alguma forma, seria tão bom que o Brasil não unificar a cultura, cada um tem o seu, mas começasse a ter os mesmos espaços, né? A mesma fluência, a troca de experiência que você permite, mas a maioria realmente não permite. Aliás, o mundo inteiro não permite, né? Porque a gente vê muitos filmes que os americanos fazem, alguns muito bons, mas a gente não vê um filme bom da Alemanha, da Mongólia, um francês, um filme iraniano, a gente não vê assim, e a gente não tem, eu acho, um fator de identidade, a gente não tem uma cultura exata, ou seja, há muito tempo, desde que eu vim há 40 anos para o sul do Brasil, eu perdi muito a minha identidade, não a minha identidade, a minha essência de nordestino, mas muita coisa que deveria ser preservada foi dissolvida nessa grande quantidade de coisas, de informação, que é o mundo que vivemos, que é o mundo que copia outros, ele não tem uma identidade própria. A América Latina como é que se diz? É uma hernia inguinal dos Estados Unidos, sempre foi, né? Não dá para você. Isso não quer dizer que eles não tenham coisas boas, mas a gente não dialoga com a América Latina, né? Pouco a gente fala com a nação irmã aí. Então, o meu trabalho sempre veio em torno daquilo que me questionava, como é que o que minha alma queria, o que a alma não queria. Sempre foi assim. O cinema que me pegou, o mérito é mais dos diretores do que meu também, porque estou vivo e estava fazendo. Mas eu estou falando assim, que não, estou te falando assim, que eles deixaram fazer um pouco assim, olha, você entra em cena e resolve, né? Você não vai fazer isso no cinema alemão, né? Não existe isso, porque as escolas lá são stanislavskianas, são escolas profundas. E no caso da gente não é isso, cada um trabalhava de um jeito. Diretores realistas, diretores naturalistas, diretores expressionistas, e por aí vai, né? Quer dizer, cada um tem um jeito. Alguns nem diretores eram, simplesmente gostavam de cinema e faziam. A gente é muito mais criativo, o Brasil tem uma densidade muito grande, embora diluída, e uma criatividade enorme, é o nosso ponto forte. Agora, o alemão ele vai no caminho da literatura, da alma deles, assim, eu acho que é assim, é muito bem escolhido as coisas que eles vão fazer, é muito interessante, mas nós não trabalhamos dessa maneira, nós dizemos assim, tu vai lá e faz, rapaz, faz esse diabo desse personagem e pronto, né? Isso não quer dizer que não pensamos, que não temos um conceito sobre a coisa, não dá para fazer um Homem que Virou Suco sem conhecer a história e a questão da identidade, enfim, mas era um mérito de João Batista. Lá fora a escola é muito segue-se muito um padrão mesmo, né?
Uhum. É um padrão de interiorização, de compreensão dos personagens, principalmente na Europa, de contar essa história. Além do que, tem uma magia, tem um segredo. O cinema europeu, se não tiver isso, não cola lá. Na verdade, não funciona. Então, essa é a bola mesmo que eu achei que você ia levantar. É exatamente a bola que a gente precisava. Porque, por falar nessas grandes atuações, né, como a Mari própria colocou no início, são muitos filmes com a Nina Rossi. E a Nina, ela tem essa coisa meio etérea, que o Zé está falando ali da psicanálise do interiorizado, né? A gente nunca sabe o que ela está pensando de verdade. O olhar dela meio vago, sempre parece que está olhando um horizonte para além da cena. E como o Petzold tem essa coisa bem cartesiana, né? Parece que se ele já fez isso num filme, ele vai lá e ele faz o inverso proporcionalmente no outro. E ele tem esses grandes papéis da Nina. Eu vou perguntar para a Mari, ainda mais em relação a uma representação feminina tão forte que ele tem nos filmes dele. Poucos filmes ele tem com protagonista masculino, né? Você tem um papel favorito da Nina? Você, assim, diz, essa é minha Nina favorita? Porque são muito potentes. Então, é difícil escolher a Nina favorita, viu? A Nina do Petzold, né? Sem contar os outros papéis da Nina. Ela é maravilhosa, né? E ela é isso, assim, eu acho que funciona muito bem nos filmes, porque os filmes, nos filmes dele, como ele também brinca muito com gênero, o cinema de gênero mesmo, né? Americano até, muitas vezes faz referência ao cinema americano, filme noir e tal. Sempre tem um mistério, né? Os personagens você nunca sabe, e reflete muito esse sentimento do país, né? Eu acho, assim, do mistério, de não confiar no outro, porque você não pode, porque vê o que aconteceu na Alemanha nazista, vê o que aconteceu depois na Alemanha Oriental, que o vizinho te entregava, se você... Então, todo mundo sempre tem medo, desconfia do outro, trai o outro, né? E então, você nunca sabe o que eles estão pensando, mas a minha Nina favorita, para resumir, é a Bárbara. Eu acho. Oh. É difícil de escolher, eu gosto de todos. Eu amo a Nelly do Phoenix também, porque eu amo o filme. Todas são incríveis. Aquela cena final dela cantando. Nossa senhora, gente. A gente não pode falar, mas aliás, para quem não viu, mas para vocês, porque a música. Zé, ela cantando para mim é queria perguntar para vocês, porque ela canta lindamente, mas, se não me engano, uma canção americana, né? Estava em inglês. Sim. Né? E eles não legendaram, né? Não legendaram. E aí não legenda, aí a gente não entende que sabe-se que ela larga tudo aquilo e vai para o mundo. Ela é a Fênix, ela se renova. Isso a gente entende. Mas a música, que é bonita e ela canta lindamente, né? A gente sente falta de uma letrinha lá para ouvir, assim, o que ela está dizendo, é uma né? coisa eterna, amigo, músicas não serem legendadas no cinema, mas na plataforma Imovision vai ser. É legendado. Como se a música não fizesse parte da dramaturgia. Não, e ali é um diálogo cantado, mas excelente. Ele usa muita música, né? Sempre o Petzold em momentos chave. E também uma outra coisa que até depois de rever o filme eu falei, olha só, porque em vários momentos a amiga da Nelly, né, a Lene, ela fala, eu não consigo mais ouvir música alemã, e no filme não toca música alemã, né, assim, em geral, toca música americana, né, os americanos já tinham ocupado Berlim, claro, né, a parte soldados, sim, os cabarés, né, então, e o encerramento é com uma música americana, mas os filmes... O cabaré é bem tradicional. Sim, o cabaré é bem tradicional dele, aquela maneira de cantar, de exibir dele. E primeiro que ela tem uma alma de cinema, assim como Marcélia Cartacho tem e Fernanda tem, né? O próprio desenho do rosto dela tem uma simetria de traço, né? É feito de quadrados, retângulos, parece um mapa astral. Né? Mas olha, antes da gente... além do que ela dá uma alma, ela tem alma, porque sem essa alma, o cinema não funciona. Verdade. Né? Antes da gente gravar... só começa a funcionar quando eu começo
quando liga a câmera, eu começo a existir como ator. Antes não, antes eu sou... Mas antes da gente gravar, Zé, você tinha feito uma comparação até com a Marcélia, né? Eu acho incrível que no fim do Pacarrete tem aquela dança incrível da Marcélia, né? Libertadora. Lindo, lindo. E no fim de Fênix a música é libertadora, uma questão assim muito sonora, uma sonoridade do movimento para libertação, né? Como asas que abrem. Eu acho incrível essa relação que você fez. E eu acho que bacana o personagem dele, do Johannes, né? Johannes, que vai ser Johannes, né? E que, exatamente porque o camarada é um... Não sei, no Brasil ele cairia como uma luva, né? Porque até o Brasil, o herói brasileiro, ele é safado, né? A gente não tem o herói americano. Ele é meio canalha. Mas o barato da história é ele não ser um camarada... Porque senão o filme não aconteceria, né? Imagine que encontrou o camarada e voltou, e aí acontece o quê? Não aconteceria mais nada, né? Ele não reconhecer ela como mulher, do ponto de vista da dramaturgia, é muito interessante. E são ótimos atores mesmo, né? Porque aprenderam a ser atores, aprenderam a narrar, contar essas histórias. Eu ia te perguntar uma coisa, Zé, porque eu estava lendo entrevistas do Petzold, e ele fala que ele trabalha assim. Os dias dele são... Você estava falando dessa coisa alemã, né? Isso é muito alemão, assim, me parece. Alemão no estereótipo do termo, né? Quase. Os dias de filmagem dele são assim: sempre começam às 8 da manhã. Aí, às 8 da manhã, no set só tem ele, os atores e a pessoa que serve café. Só. Eles ensaiam e coreografam e acham a coreografia da cena, ele falou. Então, ficam lá umas 3, 4 horas fazendo isso com as cenas que eles vão filmar no dia. Aí chegam as pessoas, né? Da iluminação, o fotógrafo, o som e tal. Aí eles preparam tudo para captar aquela coreografia que eles fizeram, os atores trabalharam com ele. E aí, em geral, ele falou, é um take, uma tomada só. Só tem mais tomada se tiver algum problema técnico. E aí, assim, diz que no começo, né, se é produtor que não... Se bem que ele trabalha com os mesmos produtores há muito tempo, mas se é gente que não conhece, em geral, ele trabalha com a mesma equipe, mas se é gente que não conhece muito, chega ali, tá achando de manhãzinha, das 8 às 11, meio-dia, que eles não estão fazendo nada, né? E aí, vai, grava, 4 da tarde, acabou. Já terminaram o dia, entendeu? Tipo, 8 horas ali, ó, que maravilha, Zé. Aí eu tenho que te perguntar o que você acha, assim, desse, enfim, se encaixa nisso que você está falando, e se você gosta, você já trabalhou assim, você gosta, o que você acha desse método, enfim? Primeiro que na Alemanha a turma não se preocupa com a feira, né? Ela virar. Desculpe a coisa, mas é verdade, né? Não é um tipo, eles se preocupam com a cultura, com viver ali, com estar ali, com um monte de coisa. Com a feira, não. Eles têm tempo, imagino que seja tudo preparado antes. Na Europa, de um modo geral, e até hoje nos Estados Unidos, ninguém trabalha mais com montanha de gente no set, atrapalhando, gritando e fazendo esporro. Já que você precisa tirar o melhor possível do ator, são exatamente para pegar essa energia fina, que na hora que está atuando é puramente energia mesmo, né? Segundo Gurdjieff, né, pensador oriental, lá diz que o ator seria uma pessoa cujo organismo é capaz de produzir uma luz branca, né? Ou seja, que quando a gente vê em cena que uma pessoa entra e está dizendo um monólogo e você vê que ela se ilumina, né? Iluminar a cena significa que é a alma que está muito presente, né? É a alma que está falando com a alma, com essa energia, como fosse a aura da pessoa. Você é capaz de ver, fica realmente meio branco. Certa vez perguntei a alguém mais inteligente que eu, se ele disse, não, você não tem energia, essa energia branca você não tem. Agora, você tem uma energia, essa energia branca você não tem, você tem uma energia capaz de fazer qualquer cor. Então, eu posso fazer, inclusive, a branca. Que lindo, né? Gente. E aí, isso é que eu vou fazer. O ator, eu trabalhei agora na série Cidade Invisível com o Pigossi, ele trabalhou na Austrália. E ele chegou, uma vez ele desceu, estavam ensaiando lá, não sei o que, ele descia e ia para o set. Não é de brasileiro, né? Chegava lá, os camaradas paravam, todo mundo parava de trabalhar, né? Os camaradas saíam, os técnicos saíam, todo mundo.
Aí ele perguntou, mas por que quando eu chego, todo mundo set? Porque aqui, quando o ator está em cena, ninguém fica. De gravar, fica só o diretor, o fotógrafo e os atores. As pessoas que estão ali, que aqui é uma festa, né? Gravar aqui já é um motivo para festejar. Né? Então, ninguém fica, exatamente para não atrapalhar. Como no filme do Babenco, por exemplo, o William Hurt, né, proibiu o nego de andar de vermelho no set, porque eles botam as cores e saem gritando e falam alto e ficam... Não, lá como é tudo muito exato, tudo preparado, o cara sabe qual é o plano que quer, sabe qual a lente que vai usar, sabe, os personagens já estão definidos, já está ensaiado. Particularmente eu prefiro o improviso, mas entendo que aí dá para fazer. Por exemplo, A Hora da Estrela foi feito um por um, raramente a gente repetiu, porque estava muito bem desenhado, ela filmou o que ela queria, ensaiou antes, tinha um tempo, os silêncios são importantes, que no filme, porque lá fora os camaradas, até o cinema americano mesmo é feito, o que vale é a interpretação dos atores, é você vivenciar, acompanhar esses personagens em qualquer universo que ele vá, em qualquer dimensão. No Brasil ficou uma coisa muito assim, ou então o cinema de hoje está muito assim, corta na explosão para não mostrar os cabos, né? Ficou muito assim. E se perdeu essa coisa que é bonita na interpretação. Isso vale para Liv Ullmann, Meryl Streep, Fernanda Montenegro, Marcela Cartaz, para qualquer pessoa. Né? Você vai para o cinema, vai ver alma, porque pessoas você já vê na rua. Ele é exclusivo, o cinema inventaram para que se eduque as almas através da arte. A arte existe para isso, para educar as almas. Só a alma da gente consegue pegar. Então, aqui é completamente diferente. Lá eles têm isso mesmo, de fazer o ensaio que tem que ensaiar, basicamente, não tem uma marcação, você no criar da cena, você vai achando quando os personagens se posicionam, né? Ou seja, ninguém precisa decorar tudo antes, como é aqui, porque se você decora antes, você chega com a coisa decorada, não se cria mais nada. Né? Mas, de um modo geral, a gente está longe disso. Né? E eu acho que essa coisa que faz com que eles sejam tão rigorosos, só filmam é essencial. Não entendo, às vezes, você ensaiar muito, porque você cansa o ator. Digamos, você vai uma cena de morte, que normalmente é uma cena que te envolve, que cansa, né? Você vai cansar um produto e depois você vai filmá-lo? Não, né? Ensaiar com uma coisa que já está pré-ensaiada, faz uma coisa que vai se achando, que tem que ser, e depois, mas você não estraga o produto a ser filmado. Acho que foi Glauber que falou alguma coisa do tipo assim, o segredo é filmar, produzir bem o produto a ser filmado e filmá-lo bem, né? A gente vê isso nos filmes de Kurosawa, nos clássicos italianos, nos clássicos americanos. Os caras sempre privilegiam a interpretação. O filme do Babenco, segundo me disseram, a Meryl Streep chegava às 4 horas da manhã e se jogava no gelo, fazia Iron It. Isso aí, porque, imagina, que ele sabe fazer tudo e mais o resto. Ela nasceu, né, não tem o que dizer dela como atriz, né? Mas, no entanto, ela tinha necessidade de trazer esse gelo, de trazer essa recessão, na época da recessão, para cá. Da mesma forma que eu imagino que seja a Nina lá, que além de bonita, tem uma alma, você não pode chegar e ficar gritando no ouvido dela, ou não ter tempo para falar, não ter tempo para dizer. Você não vê essa exposição da alma. Então, essas artes é para a alma continuar existindo. Fala aí, Felipe, eu já cansei de falar e não sei mais. Gente, o Zé fala tão maravilhosamente bem, mas ele fala coisas tão lindas que eu e Mari, a gente devia estar com a pipoca aqui, porque hoje em dia, com esse tempo de distanciamento social e quarentena, é quase como se a gente estivesse conseguindo assistir cinema de novo, só de ouvir o Zé falar. Porque ele fala, as imagens vão se montando na nossa frente. Tá faltando a pipoca, Mari, a gente tem que trazer para poder realmente degustar do Zé. Mas, Zé, é porque você é apaixonante, mas eu ia até... Obrigado. Você sabe que mas eu queria fazer um negócio. A minha questão não é muito se é interior ou não. Que eu sempre me envolvi muito com os personagens. Quando estava fazendo o Velho Chico, Luiz Fernando Carvalho, que é brilhante, diretor, me disse uma coisa, Zé, o Rio está morrendo, então você tem que morrer também. Isso na Alemanha seria você se dedicar a morrer. Aqui você vai se dedicar a decorar texto e falar, né? Falar e falar e falar e falar e falar. E a fala
sem as pausas, não é uma pausa porque o português precisa ou porque a língua precisa, é a alma que precisa respirar para renascer de algum jeito. Eu sou o próprio Fênix, porque a cada dia eu sou obrigado a renascer e vocês também, né? Não é isso? Então, a minha coisa é a imagem. Se o texto, se me der a imagem e deixar fazer do meu jeito, eu acho. Mas eu tenho que achar um jeito onde eu possa colocar meu corpo, minha alma, minhas coisas, e viajar mesmo. A coisa é muito comum, muita coisa assim. Eu falo, que é Freud, vá falar com Freud, com Lacan. Eu admiro demais a cabeça deles, mas não, minha cabeça viaja de outro jeito, para isso. Pela imagem. Esse desapego que você colocou, muito bom, por sinal, é até para que eu e Mari possamos também dar a dica para os ouvintes dos filmes anteriores do Pat Isolde. É engraçado, né, Mari? Porque o Zé falou um excelente tópico, que é esse desapego da Fênix, que parece estar presente em muitos dos filmes dele. A gente falou sobre essa mitificação, e ele tem a trilogia dele Fantasma, né? A trilogia que começa com Segurança Interna, passa por Fantasma, literalmente, o filme homônimo, e chega em Yela. Então a gente tem um desapego que, como a gente até falou, ele tem essa coisa meio cartesiana também, de planejar as coisas de maneiras invertidas. Se ele já experimentou isso, ele experimenta de uma maneira diferente, como o Zé falou, essa Fênix que ele muda as asas, ele queima, vira cinza e vira uma nova Fênix. Então, se em Segurança Interna, né, a gente tem uma família com um passado que eles têm que esconder, né, como a gente falou, essa morte das esquerdas, essa derrocada das esquerdas que viram fantasmas ali, e que ele está falando cronicamente sobre essa reunificação, a gente tem a protagonista, essa jovem que não tem onde se segurar, porque a família tem que esconder o passado dela e ela tem que estar sempre em fuga, sempre tendo uma nova história. Já em Fantasmas, para completar a trilogia, né, mas não é um dos lançamentos ainda aqui na plataforma, mas ela é uma órfã. Então é o inverso. Se uma família silencia o passado, é que ela não tem passado, ela tem que criar algo novo. E finalmente em Yela, ela literalmente sai da Alemanha, agora já com a Nina Ross, ela sai da Alemanha Ocidental, vai para a Alemanha Oriental, tenta se recriar, e por incrível que pareça, né, de dramas históricos com toques de movimentação meio thriller, o Yela talvez seja o mais thriller de todos eles, porque tem humor também, tem ali o gracejo, e ainda tem um final apoteótico, que tem uma revelação final. Ele não costuma trabalhar com isso, com plot, mas ali tem uma revelação final que muda o filme, que muda o nosso ponto de vista do filme. Eu lhe pergunto, essa mise-en-scène, que ele é tão cirúrgico, ela já estava nessa trilogia original para o que a gente vê que ele refinou agora? De que forma você acha, por exemplo, assim, que esses deslocamentos construíam narrativa? Esses desapegos construíam personagens? Mesmo antes dele adotar a Nina Ross, né? Parecia que ele gostava dessas mulheres que vão se transformando com essas asas que vão se queimando, como o Zé falou. O que você acha dessa trilogia original dele para formar a filmografia dele? Bom, primeiro aqui vou ser honesta e sincera, eu não vi Fantasmas, é o único filme que eu não vi dessa primeira trilogia, porque ele sempre trabalha com trilogias, né? Agora ele está numa terceira trilogia, essa primeira trilogia é dos Fantasmas, mas eu acho que é engraçado, né? Porque eu vejo os fantasmas em todas. Eu acho que na segunda trilogia também são fantasmas, só que são fantasmas vivendo amores em tempos opressivos, que é o que ele fala, né? Enfim, são fantasmas de um país fantasma também, né? Ele vê os personagens quase sempre como fantasmas, ele já falou isso, também não é nada original da minha parte, eu vendo os filmes, eu vejo isso, e daí depois eu fui ler, e ele já falou isso, que ele vê os filmes como os personagens, como a Alemanha como pessoas, são fantasmas, né? O país é formado de fantasmas. E aqui eu acho que das personagens femininas, elas estão sempre, tirando fantasmas que eu não tenho como falar, mas elas estão um pouco sempre à mercê também, né, dos outros e das mudanças, e aqui a menina do Segurança Interna
dos pais, né, que tiveram uma vida e depois tiveram ela, e ela tem que se submeter, e ela só quer ter uma vida normal. Mas o que é uma vida normal? É até a roupa da moda, porque também tem uma crítica ao neoliberalismo, que é muito forte, e não é à toa que essa escola, né, que ele começa a filmar com a queda do Muro de Berlim, na verdade, fazendo curtas, os primeiros trabalhos e tal. E aí, assim, os primeiros filmes dele são na Alemanha Oriental, né, na verdade. Assim, quer dizer, Segurança Interna não é, porque é quase um road movie, na verdade, né, mas os Desde outros... Portugal. Isso, Aliás, uma curiosidade, por causa disso, o Petzold ela não lançaram em Portugal, por causa da questão de Portugal. Portugal eles só vão voltar a lançar filme dele em Portugal com o Jericó. Jericó volta para Portugal. Que engraçado. E aí eles voltam a lançar filmes dele, só em mostra que passavam. Curioso, né? Bem curioso, bem curioso. Mas, enfim, mas eu acho que tem essa coisa, assim, e ela também, né? Porque na verdade ela está tentando, é uma situação ali de Alemanha Oriental em crise, né? Claro, na reunificação era uma região muito, até hoje tem disparidades, na verdade, né? Da antiga Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental em termos de riqueza mesmo, de parque industrial, de tudo, né? Na verdade, então é assim, ou ela tem uma empresa com o marido fale, e aí, né? As coisas enfim, ela não consegue mais ficar com o marido, porque o fracasso o que está sendo vendido para ela é o neoliberalismo, é o sonho, né? É o ter dinheiro, o que importa é ter dinheiro, entendeu? E num país quer dizer, que veio da opressão do nazismo, passou direto para a opressão do chamado comunismo, enfim, do comunismo ali, do totalitarismo, né, comunista, e aí cai nesse, né, tipo, é um passando perna no outro, é um querendo ficar rico, seja por que meios forem, né? Enfim, então, sei lá, não sei se eu respondi a sua pergunta não, também. Eu amei você colocar isso. Eu queria colocar uma coisa rapidinho. Fale, Zé. Felipe, é o seguinte, não são as esquerdas que morrem são os canhotos, né? Porque a esquerda realmente tem pouco. Na verdade, eu sou mais o bom senso, para mim tem que ter bom senso, e acabou, né? Eu acho que é isso, mas assim, porque como é que deu errado, né? Esse processo todo, essa coisa toda, são essas histórias dos impérios, dos mitos, né? Uhum. Se recorre à mitologia, porque essa coisa deve ter acontecido há muito tempo atrás. O mito faz parte do homem. Deve ter existido há algum tempo atrás um tipo de defesa no império, no antiquíssimo Egito, nas profundezas da Índia. De alguma forma existiu. A gente tem que levar em conta também, que a história da Alemanha, que como a Alemanha perdeu muitos homens na guerra, ela foi reconstruída praticamente por mulheres, né? Muito até a partir de sua base emocional e existencial foi muito a partir das mulheres, porque os homens morreram na guerra por causa daquele imbecil. Agora, a coisa é tudo forte, lá é tudo forte, né? Você pode não concordar com eles, agora é tudo muito forte, né? Não é isso? Por causa de duas guerras, né, Zé, na verdade. Da mitologia. Hein? De duas guerras, né? Porque a Primeira Guerra Mundial foi brutal, né? Não, exato, das duas, já perdeu um monte de homem. Na segunda, perdeu homem. As mulheres é que acabaram, de alguma forma, tiveram a missão da Alemanha permanecer Alemanha, né? Como é uma grande nação, sem dúvida, é uma grande nação, se recuperou, e está aí. E eu acho que, em relação a Nina, que realmente é linda, ela tem primeiro que para o cinema isso é importante, ela tem o próprio corpo já é uma escultura delicada, né? E muito bonita, sem dúvida. E ela tem essa energia, né? Além dessa coisa, ela tem traços que favorecem muito ao cinema, favorecem muito a câmera. Eu acho que é uma alma que não é alma ainda, que está se formando, nasceu se formando. Então, ela é muito boa para o cinema vive desses mistérios. Né? É uma argila, né? É uma argila que vai se moldando, vai se fazendo.
são fantasmas mesmo, né? Se a gente não projeta na tela essa fantasia, como é que é possível existir desse jeito? Como é possível viver assim? Então, o bonito do cinema é isso, né? A beleza é isso. É você descobrir que depois de uma beleza, tem uma outra beleza. Se tirar o pano da segunda beleza, tem uma terceira, né? E será sempre assim. E será sempre assim. Só uma curiosidade, já que você falou de pano, até para a gente encerrar com o único filme que a gente não mencionou até agora especificamente, que é o Jericó. Você falou muito bem sobre essa questão desse mito, né, dessa cidade destruída que se reconstrói, 2 guerras. E Jericó é uma figura bíblica, né? E logo Jericó, o filme Jericó do Petzold, é uma refilmagem, não é bem refilmagem, mas uma revisão, uma readaptação, uma releitura do Carteiro Bate 2 Vezes, né? The Postman Rings Twice, que é um clássico da literatura norte-americana. Como a Mari falou, ele gosta de trazer coisas da linguagem norte-americana, do noir, de certas características de expressão que ele gosta. E, curiosamente, você falou do Iron Weed, que é um filme que eu amo, do Babenco, né? Com Jack Nicholson, desses estranhos na cidade, né? E que também tem uma coisa do fantasma, na depressão. E eu me lembrei da refilmagem do O Destino Bate à Sua Porta, The Postman Rings Twice, com o Jack Nicholson, e ao invés da Meryl Streep, que é o Iron Weed, é a Jessica Lange, na refilmagem. E é uma curiosidade que a gente vê o mesmo arquétipo se repetir, que é um arquétipo de sempre, né? Esse estranho que vem da depressão, que não tem nada, e a quem é dado uma oportunidade num negócio, geralmente em algum estabelecimento, em algum lugar, uma instituição, e esse homem que dá essa chance para esse pupilo, que ele coloca debaixo da asa dele, se apaixona pela esposa dele. Sempre assim, e os dois acabam planejando um crime para matar o tutor, digamos, aquele que detém o poderio, mas não detém o coração, não detém o amor. E o curioso foi o que a Mari colocou muito bem, né, sobre essa crise da Alemanha, de criticar também o neoliberalismo e de dizer que isso também não seria a resposta, mesmo que a ocidental tenha absorvido a oriental, o neoliberalismo também não é a resposta. E ele tira a culpa do romance, né, do desejo, da luxúria, do original, do Postman Rings Twice, e ele coloca no capital. Porque todo mundo ali deve a todo mundo. E mais do que o desejo, tem um sentimento de dívida tão grande que é quase como se fosse essa fantasmagoria que o Zé colocou. A dívida, ela prende aquelas personagens. E isso é uma questão muito poderosa nos filmes do Petzold, né? Desse desapego desses personagens que eles tentam não depender de nada, nem de ninguém, ser totalmente livres, mas não conseguem. Parecem fantasmas que continuam a vagar, sempre presos a alguma história que não os liberta totalmente. E é bem curioso pensar que o Zé falou do Iron Weed, que é um filme que se comunica também com isso. Como é que personas, fantasmas, podem se conectar? Babenco, né, gente? Como o Zé falou, Babenco também é genial. Não, mas eu falei assim, a ermo. Falei dela no sentido da disciplina dela, né? Porque onde existir poder, vai existir dor, né? Não estamos livres, nem nós estamos livres disso. A gente quer fazer o melhor, o cara quer fazer o melhor. Onde tem esse poder, não tem jeito, né? Porque às vezes vai para o campo ideológico, quer que todos sejam iguais, só os índios conseguem ser iguais. Ou então os que são de natureza, que transcende mesmo, que tem luz, que pode distribuir com o outro, que não estão mais interessados nisso. Ou seja, aí a gente vai para o mito das cavernas lá do Platão, né? Onde o cara tem que transcender, ver a luz, para aí sim querer ser político, né? O político seria a última instância. Onde tem esse poder, tem essa dor, e essa dor gera bons filmes, mas não deixa de ser bom, não deixa de ser dor, né? E essa é uma maneira da sociedade se construindo. O capital, enquanto ele existia, é o homem, né? Ele está perdido. E ele vai em busca da mitologia mesmo, né? Que alguns casos provavelmente aconteceram. O dragão a gente sabe que existiu, com certeza, pode até provar. Não pode provar, pegar lá, está aqui um dragão. Mas a gente sabe que existiu pelas características, pela natureza dele. É claro que na China é uma coisa, na Rússia é outra, mas é essa coisa que traz uma memória da humanidade que há muito tempo ela perdeu, né? Nós somos um produto de consumo, né? Você está adiantando até os filmes, hein? Porque daqui a pouco, quando a Imovisão
der mais notícias, a gente vai poder falar sobre Undine, que foi o último trabalho dele inédito lançado nos cinemas, e que a Imovision vai lançar com exclusividade, e que fala sobre essa criatura do mar, que pode ser uma sereia, que pode ser um dragão de Komodo, que pode ser alguma coisa misteriosa, e eu acho que você tem toda a razão, dragões existiram. E o Petzold está interessado. Mari, como a gente está infelizmente chegando na hora de despedida do podcast, repete pra gente quais são os filmes mesmo que vão lançar. Bom, primeiro, só rapidinho, na quinta-feira a gente sempre tem um filme novo, e nessa quinta-feira vai ser o Black, que é uma espécie de Romeu e Julieta que encontra a Cidade de Deus, digamos. É sobre duas gangues na Bélgica, uma gangue de dois grupos diferentes da África, um do norte da África e outro que brigam, enfim, é um Romeu e Julieta meio Cidade de Deus. E aí, na sexta-feira, o nosso tema, que é o Christian Petzold, temos os 5 filmes: A Segurança Interna, E Ela, Jericó, Bárbara e, por fim, Phoenix. Então, tem bastante novidade essa semana na plataforma. Imperdíveis, inclusive, segundo as dicas de nosso querido e grande Zé Dumont. José Dumont indicando Petzold na plataforma, gente. Muito bem. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu mesmo. A gente que agradece, Zé. O som de meu celular caiu. Eita. Obrigado a você. Zé. Desculpa aí, eu falei demais, mas eu falo mesmo. Né? Você deu uma aula, Zé. Você é uma escola. Nada, a aula quem dá é você. Né? E você também. Eu não. Eu e Mari que ficamos felizes. Muito obrigado. Tá, e até a próxima, gente. Speak low when you speak love. Our summer day withers away. Too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. It's late, darling, it's late. The curtain descends, everything ends too soon.